Bom dia, irmãos. Vamos começar com 2 versículos em Atos. O livro de Atos. Primeiro é Atos 18. Versículo 1. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. E agora, no capítulo 20, versículos 2 e 3. Atos 20, 2. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Por enquanto são esses textos. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela bendita lembrança do sacrifício que o Senhor se submeteu. O Senhor fez em nosso favor, para agradar o Pai, para glorificar o Pai. E, Senhor, nós nos encontramos aqui como o fruto do penoso trabalho da Tua alma. Senhor, alegres, reconciliados com o Pai. E agora, Senhor, desejamos ouvir a Tua voz. Ao considerarmos a Tua palavra, pedimos a Tua ajuda, a condução do Teu Espírito. E que o Senhor fale a cada um de nós. Tu conheces a nossa necessidade. Tu sabes o que precisamos ouvir. E só o Senhor pode suprir isso. Por isso nós olhamos para Ti e pedimos que o Senhor nos dê um coração quieto, Senhor, e ávido por ouvir a Tua voz nesta manhã. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, contar como que chegou. Vou abrir um pequeno parênteses hoje e possivelmente uma outra ocasião também. No estudo que a gente vem fazendo a respeito do Espírito Santo. Então, é um parênteses, o assunto é outro. E essa mensagem em particular, compartilhei com os irmãos algum tempo atrás, eu tentei localizar a data, não cheguei a uma data específica não, mas foi ao final de outubro de 2017. Na segunda quinzena de outubro de 2017, então foi essa mensagem. Na época nós estávamos estudando a respeito das orações de Paulo, registradas em suas epístolas, né? Esse é o assunto, né, que a gente vinha estudando. E bem mais recentemente, compartilhando esse material com alguns irmãos em Aparecida de Goiânia, a gente faz isso de forma remota. Então, ao tocar nesse assunto e na mensagem seguinte, eu senti do Senhor que eu deveria trazer isso mais uma vez para os irmãos. Então, essa é a razão pela qual eu vou trazer esse assunto para os irmãos. E, em particular, hoje veremos, pela bondade do Senhor, a oração que o Senhor, por meio de Paulo, registrou na primeira epístola aos Coríntios. Então, os irmãos observaram que os textos que eu escolhi são textos que nos contam como que Paulo chegou em Corinto pela primeira vez, Atos capítulo 18. Isso foi durante a segunda viagem missionária, possivelmente na metade da segunda viagem missionária. E depois ele regressou a Corinto na terceira viagem missionária, e é a menção que encontramos em Atos capítulo 20, versículos 2 e 3. Então, como que vou organizar esse material nesta manhã? Então, claro, nós aproveitamos para olharmos várias questões referentes à igreja em Corinto, né, e à epístola em si. Então, nós vamos gastar 80% do tempo com uma introdução, com um contexto, e só no finalzinho nós vamos tocar na oração propriamente dita. Mas se o Senhor nos permitir, nesse período de contexto, Ele vai já preparar a sementeira para que quando cair a oração nós entendamos tão melhor, né, o que estava no coração de Paulo.
quando ele proferiu aquela oração, né? Então, vamos falar da cidade de Corinto, algumas questões gerais, a trajetória que Paulo seguiu para chegar em Corinto da primeira vez, ou seja, o que aconteceu logo antes de Atos capítulo 18. Depois vamos tentar responder o seguinte: o que moveu Paulo a escrever primeiro aos Coríntios? Existem razões que a gente percebe no texto, né, a motivação que o levou a escrever primeiro aos Coríntios. Vamos analisar, em quarto lugar, alguns aspectos dessa carta, né? Isso nos prepara para a oração, né, que aparece em 1 Coríntios. Então, esse é o nosso quinto ponto. Ok, então vamos começar com a parte da cidade de Corinto. Então, os irmãos que têm Bíblias com mapas podem abrir qualquer mapa, por exemplo, da segunda viagem, da terceira viagem, reconhecermos onde fica a cidade de Corinto. É na Grécia, né? E fica bem na ponta, né, de uma região chamada Peloponeso. Então, no mapa aparece uma mão com 3 dedos apontados assim para baixo. É a pontinha, né, isso chama o Peloponeso. E aqui em cima vocês vão ver que essa mão se conecta ao continente por um pedacinho de terra bem estreito, né? Então é o istmo. E esse pedacinho de terra só tem 6 quilômetros de largura. É só um filetinho, né? Então, quem conectava o norte ao sul era esse filetinho de terra. E quem precisava vir pelo mar, de leste a oeste ou vice-versa, não podia por causa desse pedacinho de terra, né, do istmo. No século XIX se fez um canal ali. Então, do século XIX para cá, que já é possível navegar, né, do oeste para o leste e vice-versa, passando pelo canal. Mas na época de Paulo, isso não era possível. Então, havia 2 caminhos. Um deles era, por exemplo, se você estivesse vindo do leste indo para o oeste, tinha que passar por aqui por baixo. Era muito mais longo e perigoso, mas era uma possibilidade. A outra possibilidade era desembarcar aqui, caminhar 6 quilômetros, embarcar em outro navio e seguir viagem por mar. E quando o navio que chegava vinha carregado, eles tinham um esquema de roletes, eles empurravam o navio 6 quilômetros até o outro porto. Então, e Corinto ficava bem ali no istmo, de modo que era uma posição estratégica. Quem ia do norte para o sul ou vice-versa tinha que passar por Corinto. E quem vinha do leste para o oeste ou do oeste para o leste tinha que passar por Corinto. Então era realmente uma cidade de uma posição muito estratégica. E esse istmo deu nome a jogos, não eram jogos olímpicos ainda, eram chamados os Jogos Istmicos. Isso ocorriam de 2 em 2 anos, possivelmente foram o precursor, né, dos Jogos Olímpicos. E no capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo faz menção a uma série de questões atléticas. Fala do corredor, né, se não seguir as regras é desclassificado, né? E aquele que compete, ele se priva de todas as coisas. Ele fala que ele esmurrava seu corpo. Então, fazendo menção a uma série de atividades que faziam parte daqueles jogos. Então, nós vemos como que algumas dessas informações elas acabam encontrando espaço na primeira epístola aos Coríntios. Agora, esse é o lado, vamos dizer, mais positivo. Havia o lado negativo, então, que tinha a ver muito com o aspecto moral da cidade. Então, ela abrigava o templo de Artemis, ou de Vênus. Vênus é o nome latim, Artemis é o nome grego. E era a deusa do amor, né, do sexo. Então, aquilo lá tinha todo um viés muito negativo. Vários
2 séculos antes de Cristo, mais ou menos, estima-se que havia 1000 sacerdotisas servindo, né, a esse templo. E nada mais eram do que prostitutas, né? Mas em 146 antes de Cristo, aquela cidade foi destruída, né? E ficou assim em ruínas por um século, mais ou menos, até o ano 46 antes de Cristo, quando o imperador romano, entendendo a importância da cidade, decidiu reconstruí-la e nomeá-la a capital da Caia, que era aquela região, aquela mãozinha, né, que aparece ali. Então, quando Paulo disse que ele foi para as regiões da Caia, a Grécia, com quase toda certeza, a menção é de que ele foi passar tempo em Corinto, uma igreja que ele viu nascer, uma igreja pela qual ele tinha muito carinho. Okay? E o que ocorreu nessa cidade depois dessa reconstrução? O templo não mais foi reconstruído e não há qualquer outra menção, né, às sacerdotisas. Mas, irmãos, o aspecto moral da cidade, né, continuou muito ruim, né, muito agressivo. E isso permeia a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Daqui a pouquinho nós vamos ver alguns textos, mas deixa eu só mencionar uma citação do Scroggie, é o volume 3 do drama Descortinado Drama da Redenção. Ele, nesse trecho, ele cita Crisóstomo, falando a respeito de Corinto, e diz assim: a mais promíscua das cidades de todas que existem ou que já existiram. E quando se queria dizer que alguma pessoa vivia de forma promíscua, a pessoa simplesmente diz assim, vivia como um Corinto. Então, assim, essa era a marca, infelizmente, a marca de Corinto. Os irmãos lembram que ele, no capítulo 20 de Atos, faz uma menção que ele vai àquela região e fica 3 meses, né? Então, Paulo, estou no capítulo errado, diz, versículo 2, atravessando aquelas terras, fortalecendo os discípulos, com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, com quase toda certeza, Corinto, onde se demorou 3 meses. E os estudiosos entendem que durante esses 3 meses escreveu a epístola aos Romanos. Bem? Então, vamos apenas ler, para os irmãos entenderem esse contexto da cidade de Corinto em Romanos. Agora, mas por que nós vamos ler em Romanos se nós vamos falar a respeito de Corinto? É que possivelmente, quando ele escreveu esse texto, ele estava em Corinto, observando as coisas em Corinto. Né? Romanos capítulo 1, vamos ler os versículos 24 a 27 de Romanos capítulo 1. Romanos 1, 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Isso não tem... Claro que isso tem a ver, irmãos, com toda a humanidade. Mas naquele momento a gente associa isso a Roma. A bem da verdade, ele estava em Corinto, então provavelmente observando isso, ele registrou essas palavras. E por fim, uma curiosidade também, no capítulo 19, se eu não estou enganado, de Atos, não, no capítulo 18, veja como está escrito no versículo 12. Isso Paulo em Corinto ainda, dica de passagem, ele ficou, essa primeira visita de Paulo aos Coríntios, durou
1 ano e 6 meses. Isso está escrito no versículo 11. Assim, e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Acredita-se que nesse período de 1 ano e meio, lá em Corinto, ele escreveu as epístolas de 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, que possivelmente foram as primeiras, né, epístolas do Novo Testamento, né, estão registrados no Novo Testamento, né, nesse período de Corinto. Versículo 12. Quando, porém, Galho era procônsul da Caia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. E aí acusaram Paulo. Essa palavra, tribunal, é a famosa palavra bema, o tribunal que Paulo utiliza para se referir ao tribunal de Deus e ao tribunal de Cristo, né? Paulo usa essa palavra só 2 vezes. Em Romanos e em 1 Coríntios, né? E usa exatamente essa palavra, como imaginando assim, ele lembrou daquela cena em que ele foi levado ao tribunal de Galho, né, para ter que se explicar, para ter que, né, responder, né? E em Roma ele o teria feito porque ele estava em Corinto, e para os coríntios porque ele estava escrevendo para as pessoas que moravam exatamente naquele contexto nos quais ele foi levado a esse tribunal, né? Esse assunto de tribunal de Deus, tribunal de Cristo, que é o mesmo tribunal, não é o tribunal de julgamento, não é o grande trono branco, né? É outro julgamento e nós não precisamos entrar nisso hoje. Bem, então, como é que foi a trajetória de Paulo até chegar em Corinto? Então, nós pegamos, né, por exemplo, Atos a partir do capítulo 16. Em 16, pela primeira vez, Paulo foi para a Europa. Até então, nas viagens dele, ela ficava só na parte da Ásia. E na segunda viagem, o plano dele era esse mesmo, ficar na Ásia e visitar os irmãos e ver como que eles andavam, né? Só que foi nesse capítulo 16 que lemos que o Espírito de Deus não permitiu. O Espírito de Deus fechou uma porta, fechou outra, foi abrindo, foi ele conduzindo Paulo e os seus companheiros até o norte da Ásia. E aí teve aquela visão do varão macedônio que disse: vem, ajuda-nos. Então ele cruzou, né, da Ásia para o que hoje chamamos de Europa, né? Primeira vez que o evangelho chegou e está conforme registrado, né? Pode ter havido alguma outra coisa não registrada, mas do registro que temos foi a primeira vez, e foi nessa ocasião que Paulo navegou, caminhou, não sei o quê, e foi parar em Filipos. Então, capítulo 16 é a história de Paulo, né? Quando ele foi para um local que lhe parecia ser um local de oração. E ali encontrou mulheres, entre elas Lídia, que os receberam e os ouviram de bom coração, de bom grado. Então foi Lídia que disse: olha, se vocês me julgaram digna, fique conosco em casa. E ela os hospedou. E ali nasceu a igreja em Filipos. Uma igreja com a qual Paulo tinha uma relação de grande carinho, de grande amizade. Tem coisas que ele diz nessa epístola aos Filipenses que ele não diz para qualquer outra igreja, né? E assim que ele podia, se ele precisava de um alento, ele corria para lá, possivelmente se hospedar com a irmã Lídia. Mas, irmãos, lembram que a experiência ali não foi das mais fáceis. Ele e Silas passaram a noite na cadeia, né? Depois de terem apanhado. Mas sabemos a história, eles conseguiram sair e dali eles prosseguiram viagem e foram para Tessalônica, né? Então, Tessalônica, irmãos aos quais ele teria escrito depois, pouco depois, nesse capítulo 16, no capítulo 18, naqueles 18 meses que ele passou em Corinto, escreveu para aqueles irmãos, 1º e 2º aos Tessalonicenses. E também de Tessalônica ele saiu fugido. E daí foi para Bereia, ainda no capítulo 17, né? Bereia. E o texto diz que os judeus da Tessalônica, tendo ouvido que eles foram para Bereia, foram lá complicar a vida deles, né? E aí pronto, lá foge de novo. Acabou que ele foi parar em Atenas.
Capítulo 17 nos conta essa história. Em Atenas, observando os ídolos, os muitos ídolos, observou que havia um ídolo ao Deus desconhecido. E ele utilizou aquela palavra tão perspicaz, né? Ele disse, olha, é esse que eu vos venho anunciar. Os comentaristas dizem que essa palavra de Paulo e o discurso que ele faz logo depois são das palavras mais inteligentes e perspicazes que existe no relato, né, do ser humano. Contudo, lemos a história e concluímos que ela não teve o impacto que eu acho que Paulo e nós esperaríamos que tivesse. Porque quando ele mencionou a ressurreição, a pessoa fala assim, disso aí te ouviremos depois. Eles pensam que ficou por isso mesmo. Então, essa palavra tão carregada de, de, de perspicácia, de sabedoria, não deu em nada. Então, ele vem numa sequência de frustrações, de apanhar, de fugir, e vem essa situação. E quando finalmente ele chega em Corinto, perdão, se não foi microfone, ele nos diz, quando estive entre vós, eu decidi nada saber. Eu decidi estar entre vós não com sabedoria humana, para que, né, a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas eu decidi conhecer e saber e pregar Cristo e este crucificado. Então vemos que ele chegou a essa posição, a essa conclusão, depois de uma trajetória de sofrimento e de frustrações. E é assim que ele chegou em Corinto, pela primeira vez. Acredita-se que isso foi por volta do ano 50. E os irmãos que datam as epístolas, imaginam que a epístola aos Coríntios foi escrita por volta do ano 55. Romanos, um pouquinho depois, 57. Então, essa é mais ou menos a cronologia, né, desses eventos. E, curiosamente, antes, já tendo chegado em Corinto, os irmãos lembram que Paulo teve uma visão do Senhor, né? Eu vou ler essa visão. Versículo 9 do capítulo 18. Diz, teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas. Pelo contrário, fala e não te cales, porque estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Irmãos, se o Senhor chegou até Paulo e disse, não temas, é porque ele estava temeroso. Ele não estava confiante. Ele não estava achando que estava, né, um grande sucesso. Talvez ele tenha chegado em Corinto falando assim, bom, será que eu vou apanhar de novo? Será que vou ter que sair fugido daqui de novo? Até agora as coisas parecem que não estavam funcionando bem, mas o Senhor lhe dá essa palavra de alento. Fala assim, não temas. Eu tenho muito povo nessa cidade e ninguém ousará te fazer mal. Então, essa foi uma palavra de encorajamento de Paulo. O Scroggie, mais uma vez, ele citando um outro irmão, Rackham, disse o seguinte, a mudança de Atenas para Corinto foi como mudar de Oxford para Londres, pois foi de uma cidade grega livre para uma colônia romana, de uma pequena cidade provincial e tranquila para uma agitada metrópole, de uma cidade universitária para uma que era comercial e sede do governo. Então, essa foi a mudança de Paulo, né, de Atenas, saiu de Atenas e foi para Corinto. Bem, agora vamos rapidamente olhar, porque me parece que isso aqui é de ajuda. Toda vez que a gente lê as questões de Paulo com os Coríntios, essa estrutura que eu vou mencionar para os irmãos ajuda, pelo menos me ajuda. E ela responde pela motivação. Então, qual que era a motivação? O que levou Paulo a escrever essa carta de 1 Coríntios? Então, nós vamos estruturar isso da seguinte maneira. Nós vamos lembrar Paulo fez 3 visitas à cidade de Corinto. Então, imagina esses 3 dedos aqui, 3 visitas. E ele trocou correspondência com esses irmãos algumas vezes. E essas correspondências, elas encaixam aqui dentro. Ó. Okay?
Então, eu vou mencionar para os irmãos, nós vamos ler alguns textos e entendemos essa sequência. Isso nos ajuda a entender como é que ele interagiu com esses irmãos. Então, primeira visita, a visita da qual nós já vimos em Atos capítulo 18, foi a primeira vez que ele chegou em Corinto, tendo vindo daquela sequência que eu acabei de mencionar, e a última cidade onde ele havia estado, por Atenas. Então, isso aconteceu a primeira visita. Ele conheceu a igreja, viu aqueles irmãos nascendo. E aqui aparecem dois escritos. Um escrito é algo que ele havia escrito a eles, tipo uma epístola, mas que não se tem registro dela. Então, é a epístola perdida. E o segundo escrito que aparece aqui é 1 Coríntios. Okay? Essa epístola que se perdeu, o pessoal chama da primeira, a prévia, chamam de, não primeira para não confundir com 1 Coríntios, mas a epístola prévia, a gente tem ao menos duas dicas. Vamos abrir lá em 1 Coríntios. Vamos ver essas pistas que temos. Essa epístola, Paulo escreveu, e também ele recebeu uma epístola que a gente não tem registro. Tá? Então, aqui Paulo escreveu, veja o capítulo 5, versículo 9. Capítulo 5, versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Essa carta não é 1 Coríntios, alguma coisa que aconteceu antes. Essa que eles chamam da carta prévia. Mas os coríntios também escreveram para ele, possivelmente em resposta a essa carta. É uma carta da qual a gente também não tem registro. Veja no capítulo 7, versículo 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. E assim ele continua o texto. Então, ele recebeu também uma epístola, uma carta por parte desses irmãos, que relataram um cenário que nós não sabemos qual é, em face do qual ele deu essa palavra. Então, essa é uma palavra que ele deu tendo visto um relato que os irmãos fizeram para ele, e ele entendeu que essa palavra era importante para eles naquele contexto. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher. Então, teve essa epístola prévia com sua resposta, e aí sim ele escreveu 1 Coríntios, antes da segunda visita. Bem, essa segunda visita, vamos ver, temos dicas dela aqui. Uma coisa que eu não falei para os irmãos é que ele escreveu primeiro aos Coríntios de onde? De Éfeso. Muito provável de Éfeso, durante a terceira viagem, quando ele esteve em Éfeso, dali ele escreveu. Isso tem no capítulo 16, tem uma menção. Ele disse assim: eu vou ficar aqui em Éfeso até certa época. Então ele estava em Éfeso quando ele escreveu. Então, capítulo 4, acompanhe comigo, versículo 19. Capítulo 4, versículo 19. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Irei visitar-vos. Estava nos planos dele fazer uma visita aos coríntios depois da primeira. Essa é a segunda visita. É que de fato aconteceu. Se vocês pularem o início de 2 aos Coríntios capítulo 2, ele fará menção a essa visita como algo passado. E aqui temos uma dica importante. Versículo 2 de 2 aos Coríntios, capítulo 2, 2 aos Coríntios. O primeiro versículo diz: Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Então, essa segunda visita é conhecida entre os estudiosos como a visita feita
em tristeza. Então, ele teve uma visita pesada. Não é a visita inicial, em que ele conheceu os irmãos, né, e viu a igreja nascer. Nessa daqui, muitos dos problemas que lemos em 1 Coríntios foram tratados, ali tiveram que ser tratados. Então, foi um embate assim, bastante pesado, e ele se refere à sua tristeza quando ele encontrou esses irmãos nessa visita. Muito bem, então, passamos pela segunda visita. Antes de chegar na terceira visita, existem dois outros escritos. Então, continua lendo o versículo 4 do capítulo 2. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Então, aqui ele faz menção a um escrito realizado em meio a muitas lágrimas. E, claro, alguns levantam a hipótese, será que foi 1 Coríntios? Mas lendo 1 Coríntios, não temos qualquer impressão de que seja esse o caso. Então, aceita-se que essa foi uma outra epístola que se perdeu na sua totalidade ou talvez em parte. Uma carta que ele escreveu com pesar de coração, né, sobre questões difíceis. E aí temos 2 Coríntios. Essa epístola é o outro escrito que aparece aqui dentro. Vamos ler um versículo no capítulo 7 de 2 Coríntios, versículo 8. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, essa é a carta severa, essa é a carta severa. Não me arrependo, embora já tenha me arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Então temos aqui, entre essas últimas duas visitas, temos ao menos esses dois escritos, essa carta severa e 2 Coríntios. E alguns entendem que essa carta severa, em sua totalidade ou na sua parte, compõe o finalzinho de 2 Coríntios. Porque se vocês lerem 2 Coríntios, tem como que um parênteses ali, né? De palavras pesadas de Paulo, em particular a defesa do seu apostolado, que não fecha muito bem na sequência lógica que ele vinha. Então ele vinha numa sequência, abre-se esse parênteses, fecha-se o parênteses e continua essa sequência. Isso não é impossível de acontecer, a gente faz isso o tempo todo. Mas alguns dizem que talvez esse parênteses, talvez, seja essa epístola, ou parte dessa epístola severa que se perdeu. Né? E, por fim, temos a terceira visita, que ocorreu depois da escrita segundo aos Coríntios. Então, com isso, a gente encerra capítulo 13 de 2 Coríntios. Vamos começar com 12, só para a gente pegar a sequência. 2 Coríntios 12, versículo 14. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado. Pela terceira vez, 3 visitas. Essa que ainda não tinha acontecido, mas já estava nos planos dele. Eu estava acabando de escrever 2 Coríntios. E o versículo 13, perdão, capítulo 13, versículo 1, essencialmente temos o mesmo. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Então, irmãos, lembra basicamente dessa estrutura sempre que vocês estiverem lendo, né, a respeito das epístolas e da interação de Paulo com a igreja em Corinto. Foram 3 visitas, né, e alguns escritos, alguns preservados, outros não, que encaixam aqui dentro. E esse contexto nos ajuda a entender as epístolas, entender com o que ele estava lidando, o que ele tinha que lidar em cada uma dessas ocasiões. Okay, muito bem, então com isso chegamos. Então, a motivação de 1 aos Coríntios
Essencialmente, o que parece que aconteceu, irmãos, e isso a gente tem as dicas no próprio texto, e depois da primeira visita, teve aquela carta, né, aí que se extraviou, a prévia, onde ele escreveu certas coisas que não foram bem entendidas. E a gente tem... Como é que ele ficou sabendo não foram bem entendidas? Lembra que eles escreveram de volta, né? Então, um dos exemplos está no capítulo 5 de 1 Coríntios. Aqui temos um exemplo claro de que eles não haviam entendido o que ele quis dizer e ele foi obrigado, entre aspas, ele achou por bem esclarecer o ponto. Capítulo 5, versículo 9, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Aí ele explica, refiro-me com isto, não propriamente os impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não... Percebe? Mas agora vos escrevo. Ele já vos tinha escrito a respeito disso. Parece que eles entenderam o seguinte, então, não vamos associar com ninguém que tem essas características. E Paulo disse, olha, se for isso, então vocês vão ter que sair desse mundo. E no mundo o pessoal todo é assim, né? Então, mas agora vos escrevo ou vos esclareço que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, etc. Então, uma das motivações de Paulo foi esclarecer coisas que não haviam ficado bem entendidas naquela carta prévia. Além disso, ele tinha motivação de responder à resposta da carta prévia, como no capítulo 7, versículo 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher. E não somente isso, capítulo 8, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos, ou seja, ele tinha, né, consciência de certas coisas, possivelmente trazidas a ele por meio dessa carta que acabou se perdendo, né? Também, ao final da epístola, vemos que ele agradeceu, né, e deu orientações com respeito à coleta de ofertas. Então, ele tinha motivação para escrever essa carta aos Coríntios. Muito bem. Vamos agora rapidamente fazer o seguinte exercício, e com isso estaremos prontos, penso eu, para lermos a oração. Eu vou passar rapidamente, folhear a epístola do começo ao fim, lembrando de alguns dos pontos, né, que foram surgindo ao longo da epístola, e pontos que refletem a dificuldade que os irmãos estavam vivendo. Seguramente os irmãos também têm a mesma impressão, né? Os estudiosos dizem, olha, de todas as assembleias registradas no Novo Testamento, Corinto era possivelmente uma das com mais problemas, né? E todos eles problemas sérios. Então, a epístola começa basicamente no capítulo 1, Paulo já levanta um problema muito grave. Versículo 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da classe de Clói que há contendas entre vós. E aí ele faz referência a essas contendas, essas divisões. Um diziam, eu sou de Paulo, outro eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Ele pergunta, está Cristo dividido? Né? Eu não batizei ninguém. Né? Por que vocês estão nessa? Aí depois ele faz um conceito, diz, não, eu lembro de algumas pessoas que eu batizei. Então ele ficou sabendo pela casa de Clói. No capítulo 11, só pegando um versículo que a gente conhece, porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Então, divisões. Esse é um problema grave que Paulo teve que lidar e lidou nessa epístola. Mas ao relatar isso, eu quero aproveitar a oportunidade para falar duas coisas que aparecem nesses dois versículos que lemos. Primeiro, quando Paulo disse, olha, fui informado, ele não disse um passarinho me contou. Ele deu o nome de quem informou. Fui informado pela casa de Clói. Ou seja,
se algum irmão discordasse, poderia ir lá verificar. Poderia conversar com a casa de Cloé, saber o que foi que vocês falaram. É isso? Deu nome aos bois, como a gente diz, né, irmãos? Muitas vezes a gente quer preservar alguma coisa e a gente só faz a primeira metade, né? O informado. E vou deixar a pessoa, né, criar minhoca na cabeça, tentando imaginar quem que foi, por que foi, etc. Irmãos, aqui nós precisamos andar com clareza, né? Aberto, só. Fulano de tal me informou isso. É isso mesmo, né? Segunda coisa, aparece no capítulo 11. E eu, em parte, o creio. Lembra dessa frase? Ele não creu em tudo, ele também não desprezou tudo. Ele diz, eu em parte, eu creio. Então, ele é prudente. Ele não descartou a informação como sendo encabida. Ele também não pegou a informação toda e disse, acredito em tudo. Eu em parte, eu creio. Ele precisava caminhar com aqueles irmãos e entender melhor a situação. Saber o que estava por detrás, o que era verdade, o que procedia, o que não procedia. Okay? Capítulo 2 é algo pessoal dele. Versículo 1, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Por quê? Porque ele veio daquela trajetória toda sofrida. E ele foi com temor até aquele momento em que o Senhor disse, não temas, ninguém ousará te fazer mal. Então aqui já vemos o lado dele. No capítulo 3, o que ele relata? Ele relata que aqueles coríntios eram bebês em Cristo, carnais, eles andavam segundo o homem, né? Ao invés de andar de forma espiritual. Versículo 18, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Por que vocês acham que ele deu uma palavra como essa? Porque era isso que ele estava observando naqueles irmãos. No capítulo 4, isso aparece um pouco depois na epístola também, ele faz uma defesa da sua condição. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aí continua. Por que uma palavra dessa? Porque eles não estavam considerando eles ministros de Cristo. Eles não reconheciam em Paulo e nos seus companheiros a posição que eles ocupavam, que o Senhor os tinha colocado. Não havia esse reconhecimento, né? E ele se manifesta. Né? Versículo 6. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Né? E aí ele faz a repreensão. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Capítulo 5. Os irmãos lembram do assunto do capítulo 5? Incesto. Né? Alguém que ousava possuir a mulher do seu pai e estava lá entre os irmãos numa boa. Ninguém o repreendeu, ninguém chamou atenção. Olha que coisa grave. É isso que encontramos no capítulo 5. E no capítulo 6, um irmão levando em litígio outro irmão, perante os incrédulos. Repreensão de novo. Só questões graves, só questões pesadas. Né? Depois, final do capítulo 5, 6, capítulo 7, problemas de moralidade, de novo. Mas lembra da história da cidade de Corinto. Aquilo era o métier deles. E Paulo teve que se levantar, né, e colocar esses pingos nos is. E no capítulo 7, nesse contexto, ele dá uma série de recomendações, né, com respeito ao casamento. Com toda certeza, eles tinham problemas nessa área. E haviam escrito a ele com essa intenção. E Paulo esclareceu esses pontos aos Coríntios no capítulo 7. Capítulo 8, coisas sacrificadas a ídolos, é idolatria. Olha que assuntos, quando você acha que o assunto pesado acabou, não acabou não. Né? Vem mais um. Né? Versículo 4 diz, no tocante à comida sacrificada e a ídolos. Então, esse era
Eles estavam lidando com essas questões. Não fosse assim, ele não teria preocupado em, né, em levantar essas questões com eles. Né? Capítulo 9, ele volta um pouco àquele assunto do capítulo 4, né, na sua defesa. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e de beber? E assim continua. Então é claro que ele estava sendo confrontado, questionado na sua posição, na sua, né, condição de apóstolo que era. Capítulo 10 tem a primeira parte que fala dos exemplos que tem em Israel. Versículo 14 diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fugi da idolatria. Então, de novo, questões de idolatria estavam rodeando os irmãos. Capítulo 11, conhecemos bem. Dificuldades na mesa do Senhor. Enquanto alguns iam para comer com simplicidade, outros esbanjavam, não esperavam uns pelos outros, né? E ele chama assim, olha, caso vocês não têm casa onde comer, e comiam carne, ao passo que o outro não tinha. Havia, ao que tudo indica, naquela assembleia, né, uma diferença social muito grande. Havia pessoas muito pobres, né, e havia pessoas muito ricas. Duas coisas que o pessoal menciona como prova de riqueza. Primeiro, levar o irmão à justiça contra outro irmão. Se hoje entrar na justiça é caro, naquela época só rico podia fazer isso. Levar alguém na justiça custava muito dinheiro. E comer carne e se esbanjar, como vemos aqui no capítulo 11, que alguns faziam, também era privilégio de poucos. E eles ignoravam os menos abastados. E Paulo chama atenção para esses irmãos, diante da mesa do Senhor, nós vamos esperar uns pelos outros, nós vamos comer juntos. Isso aqui não é cada um come em casa. Aqui o assunto é outro. Né? E o que dizer dos capítulos 12 e 14 sobre o exercício de dons? Percebemos que o exercício de dons existia, mas havia muita dificuldade nesse exercício, muito desequilíbrio. E nesses capítulos 12 e 14, Paulo então tenta trazer um pouco de ordem. E a chave está no capítulo do meio, no capítulo 13. A menos que aquilo fosse exercitado em amor, por causa do Senhor, os dons nunca seriam executados e vividos de forma adequada. Para não acharmos que os problemas deles eram apenas práticos, eles tinham problemas doutrinários também. Capítulo 15, estamos chegando ao final da epístola, capítulo 15, versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Então, pregava-se de que Cristo havia ressuscitado. Por outro lado, tinha uma turma que dizia, não há ressurreição dos mortos. E ele chama a atenção, isso é um problema doutrinário, grave também. Porque depois ele vai dizer o seguinte, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É vã a nossa fé. Porque tudo se apoia nesse fato de que Cristo ressuscitou. E no capítulo 16, é o encerramento, suas saudações finais, etc. Muito bem. Chegamos a esse ponto. Irmãos, olha a coleção de problemas e de dificuldades sérias. Seguramente havia coisas pequenas também que não estão nem na epístola, porque talvez ele disse que não vou deixar isso aqui para depois, para quando eu estiver com eles. Só coisa pesada. Ok. Precisamos orar. Pelo que você vai orar? Vai começar por que item da lista? Qual que é a sua escolha?
Qual que é o problema mais urgente, mais grave? Como é que nós vamos orar por esses irmãos? Paulo seguramente tinha encargo por esses irmãos. E eu tenho certeza que ele orou por todos esses itens. Eu tenho certeza, estou convicto disso. Mas, ao contrário de algumas outras epístolas, como por exemplo, 1 aos Tessalonicenses, tem várias orações registradas. No livro Romanos, tem várias orações registradas. Aqui, só tem uma oração registrada. Então, espera aí. Deve ser uma oração importante. E dado esse cenário, que oração seria essa? Pelo que ele oraria de forma pública, registrada, para ficar para nossa instrução? Então, agora sim, vamos ler essa oração no capítulo 1. Faz parte da saudação de Paulo. Versículos de 4 a 9. A oração propriamente dita, acho que é o versículo 4. Mas o demais são explicações e justificativas, né? Então vamos ler primeiro os versículos todos, depois a gente volta fazendo algumas observações e com isso a gente termina. Sempre, sempre dou graças ao meu Deus. Sempre dou graças a meu Deus. A vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Sempre dou graças ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. A oração que ele deixou registrada é de ações de graça. Mas como? Como? Mas ele viu naqueles irmãos razões para dar graças a Deus. Por causa da graça que Deus derramou sobre eles. Tudo bem, como crianças em Cristo, eles não estavam sabendo fazer um monte de coisas. Mas isso não tirou dele aquele desejo de dar graças a Deus. Essa oração é uma oração sincera, genuína. Ele não está fazendo, né, média com eles. Se vocês lerem a oração que ele faz aos romanos, ele elogia os romanos. Elogia a fé deles. Aos Tessalonicenses foi o mesmo. Falou da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. Falou que nada disso dos coríntios. Mas falou, olha, a graça de Deus vos foi concedida. E ele deu graças a Deus por isso. Ele vai explicar agora. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Quando ele fala dos dons, ele usa exatamente essas duas palavras. Olha, Deus concedeu palavra, Deus concedeu conhecimento. Ele começou a epístola assim. Ele reconheceu que eles haviam sido enriquecidos em Cristo com dons. Tudo bem que eles não soubessem usá-los, mas ele deu graças ao Senhor por isso. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Irmãos, quando o Senhor prometeu o Espírito Santo, uma das coisas que ele disse aos discípulos foi o seguinte: eu, porém, vos enviarei o Consolador que vem da parte do Pai, que procede da parte do Pai. Aí diz assim, o Espírito da verdade, que eu vos enviarei. Esse dará testemunho de mim. A gente pode pensar assim, como é que o Espírito Santo dá testemunho do Senhor? Aponta sempre para o Senhor. E a gente pode se perguntar, quais são as formas com que ele faz isso? Faz isso de várias formas. Abrindo os nossos olhos para vermos o Senhor nas Escrituras. Isso é revelação. E esse é o testemunho que ele dá. Mas não somente isso. Esse texto nos diz que uma das formas que o Espírito Santo dá testemunho de Cristo é concedendo dons à igreja, para que a igreja glorifique o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 16, esse versículo que eu mencionei, é João 15. No capítulo seguinte diz assim, porque ele me glorificará.
que é de receber do que é meu e vou-lo de anunciar. E esse texto continua dizendo isso, olha. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Como assim? De maneira que não vos falte nenhum dom. O dom havia sido, ou era motivo de confusão, né? De inveja, talvez de disputas, mas ele, ao invés de, né, fazer uma crítica, orar de forma a resolver problemas, ele primeiramente deu graças, porque aquilo era manifestação do testemunho que o Espírito Santo estava dando do Senhor, concedendo dons aos irmãos. E por isso ele era grato. Aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que eles deviam esperar a revelação do Senhor Jesus Cristo. Exercitando os dons. Sim, de forma correta, de forma adequada. E isso ele dá a instrução nos capítulos 12 e 14. Mas o foco da oração aqui é gratidão, encorajamento. E falando da volta do Senhor Jesus Cristo, diz: o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos comentaristas diz assim: esse Paulo era um homem de fé, porque vendo como esse pessoal era, ele ainda escreveu isso, a fim de seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por que isso é possível? Veja como começa o próximo versículo. Fiel é Deus. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Como dizendo, essas coisas todas se fecham, se tornam possíveis, porque Deus nos chama, agora atenção, não para termos comunhão uns com os outros. Isso vai acontecer como consequência. Ele nos chama para dentro da sua comunhão com seu Filho. Veja que coisa. E quando nós adentramos nessa comunhão, a comunhão dele com seu Filho, claro, nós temos comunhão com o Pai, comunhão com o Filho e comunhão uns com os outros. Num contexto correto, num contexto adequado. Nada do que eles estavam vivendo. Mas é como se Paulo já estivesse lhes dando esse caminho. Né? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas meu ponto aqui é o seguinte, irmãos, precisamos criar o costume de sermos gratos a Deus pelos irmãos. Gratos a Deus pelo que vemos nos irmãos. Sim, talvez vejamos confusões, dificuldades, tropeços. Vocês acham que Paulo não escreveu a respeito disso? Mas nunca deixemos de dar graças aos irmãos, porque a graça de Deus foi dada a cada um de nós. Né? O Senhor tem dado do seu Espírito, tem concedido riqueza em termos de dons, de aptidão espiritual. A impressão que eu tenho é que às vezes a gente se decepciona tanto, né, com as coisas imperfeitas que a gente vê, e temos demais, né? É sempre possível. Né? E aí? E o que eu estou falando para os irmãos se aplica aos filhos, se aplica ao cônjuge. Quando foi a última vez que você deu graças a Deus, fundo do coração, mesmo vendo toda a coisa de ponta cabeça, pelos irmãos, pela família, pelos filhos? Fiel é Deus. Fiel é Deus. É Ele que nos chama. Então, irmãos, eu estou convencido que Paulo orou pelas questões que estavam lá. Eu tenho certeza. Mas ele ia registrar uma única oração. E o Senhor o moveu para registrar essa oração. Sempre dou graças ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito da graça que vos foi concedida por Deus em Cristo Jesus. Vamos aprender a cultivar ações de graças pelos irmãos, mesmo quando talvez nós tenhamos tantas observações, tantas questões a dizer um dos outros. Vamos orar por essas coisas também, mas nunca deixar de dar graças ao Senhor. Esse é um caminho de paz
ao qual o Senhor está nos chamando, né? E quando nós começamos ali, né, é como se a gente conseguisse dar mais um passo e dizer assim, um dia seremos apresentados na sua presença irrepreensíveis. Graças ao Senhor por isso. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra e pelo encorajamento, Senhor, que encontramos. Confessamos, Senhor, que somos falhos, muito falhos, em dar graças. Seja pelos irmãos, Senhor, seja por tantas coisas. Abre os nossos olhos para vermos, Senhor, a Tua bondade, a Tua graça derramada sobre cada um. E que ao invés, Senhor, de problemas serem motivo de desalento, seja grande encorajamento para prosseguirmos juntos e juntos, Senhor, adentrarmos a comunhão a qual fomos chamados, que é a comunhão do Senhor com Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor, em nome de quem oramos. Amém.